Pastor Walter Brunelli está livre para pregar a palavra. Estou dando bastante tempo, nós queremos ouvir tudo que Deus tem para falar através da sua palavra. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Cadê? Levante a mão. Maravilha. Então vamos receber, dando ao Senhor um forte aplauso, pastor Walter Brunelli. Obrigado, meus irmãos. Podem tomar assento. Eu não farei a leitura de um texto de abertura, como geralmente nós fazemos quando você vai pregar a palavra, né? Estamos tendo um tempo de reflexão. Eu farei várias leituras hoje. Quem esteve aqui na quinta-feira? Então, acho que foi a maioria mesmo, né? Dos que aqui estão, estiveram aqui na quinta-feira. Eu fui chamado para falar sobre o livro de Daniel, e é impossível estudar Daniel sem o seu background, que é o livro do profeta Jeremias. Ali está o pano de fundo, ali está a história que vai dar origem a toda a literatura desse livro, de Daniel. Na verdade, é uma mistura de história com profecia. Havia uma simultaneidade entre coisas que iriam acontecer e outras que já estavam acontecendo. Eu discorri sobre isso, para os irmãos entenderem que Deus estava arquivando um juízo, porque o povo deixava de observar o ano sabático da terra, e por não observar, Deus nunca deixa nenhuma pendência, Ele cobra tudo. Todas as exigências de Deus são levadas a sério, inexoravelmente, não há nada que Deus deixa para trás. Nós nos distraímos, nós relevamos, Deus não perdoa nada. Deus não perdoa nem pecado. Por isso que Ele mandou o Filho dele morrer, para dar solução a isso, porque Deus é intransigente, Ele é absolutamente intransigente. Romanos 11:22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. A única forma dele resolver o assunto do pecado é com morte. O salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Então, Deus só resolveu o assunto do pecado porque houve morte. A morte vicária de Jesus resolveu o nosso problema. Senão, nenhum de nós teria qualquer chance. Deus é assim. Então, Ele esperava que o povo pagasse agora pelo que fez, por não observar o ano sabático. Nós já vimos isto. Chegou o tempo da invasão babilônica, o profeta Jeremias avisava: aí vêm os babilônios, vocês não ofereçam resistência quando eles vierem, e vai piorar a situação. E quando viram que a primeira invasão chegou, depois da batalha de Carquemis em 605, que os babilônios vencem os assírios, eles põem o pé dentro do reino do sul, de Judá. Ainda não era chamado reino de Judá, não eram chamados de judeus. Esse termo judeu apareceu durante o cativeiro babilônico. O povo de Judá passou a ser chamado de povo judeu. Você não encontra essa palavra no Antigo Testamento, como você também não encontra a palavra sinagoga. Sinagoga também nasceu dentro do cativeiro babilônico. Outra coisa que você não vê são os partidos político-religiosos, fariseus, saduceus, esses grupos todos que você encontra no Novo Testamento, não aparecem no Antigo Testamento nenhuma vez. Eles nascem todos durante o cativeiro babilônico. Então, muita coisa muda na história e na cultura do povo hebreu durante o tempo do cativeiro babilônico. Agora vejam o que acontece. Chega o momento da invasão em 586 a.C., destroem o templo, mas 9 anos antes, nós já falamos sobre isso, uma leva de nobres, 10.000 nobres, foi levada para a Babilônia, e nessa leva estavam os 4 jovens famosos, né? O Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes que receberam lá na Babilônia, e Daniel, que também recebeu o nome babilônico de Beltesazar. E quando eles chegam à Babilônia, eles são tratados com nobreza, porque eram nobres. Mas havia 10.000 no total. Mas havia um destaque para esses 4 moços. Eles eram de uma linha muito elevada, nobríssima.
e são treinados para embaixadores. Por isso, eles têm o privilégio de comer da mesa das iguarias do rei. Mas esses moços tinham um problema muito sério que atrapalhava a vida deles demais. Eles eram crentes. Ser crente atrapalha, gente. Ser crente atrapalha. Se você quiser ser crente, você precisa estar preparado para viver uma vida de oposições. E aí estava a questão deles. Eles tinham decisão, tinham personalidade, tinham caráter. E eles tomam a decisão de não se contaminarem com os manjares do rei. E o que eu vou falar agora, eu vou dar uma passada rápida na história do livro de Daniel, e para salientar o que nos interessa mais, que são as profecias e o salto para a escatologia e para o Apocalipse que nós vamos encontrar neste livro. Então, no primeiro capítulo, vocês vão ver esses moços resolvendo fazer uma dieta alimentar por 10 dias, comendo legumes e água, e o responsável pela mesa ficou preocupado: olha, como é que eu vou me apresentar para o rei? Nabucodonosor vai me trucidar, porque vocês não querem comer. Não, fica tranquilo, você vai ver o resultado. E o resultado é que eles estavam mais fortes do que os demais. Deus honrou a atitude deles. Mas chega no segundo capítulo, você já vai encontrar não é história relacionada a esses moços diretamente, mas é uma situação que surge lá, um incidente inopinado. Porque o rei tem um sonho. Ora, todo mundo sonha. O que é que tinha de diferente? É que o sonho incomodou, perturbou o rei. Mas esse rei era engraçadinho, né? Porque ele sabia que tinha tido um sonho perturbador, mas não era capaz de lembrar do sonho. E os outros tinham que lembrar o que ele esqueceu. Imagina, muita presunção. É porque Deus usou de misericórdia, e Deus também se vale dessas circunstâncias. Talvez fosse até de Deus esse esquecimento, exatamente para promover Daniel e exaltar Daniel diante dos magos que ali estavam. Então, o que acontece? Ele dá uma ordem: eu quero que os magos, os sábios da Babilônia, interpretem meu sonho. Aí todo mundo pergunta: que sonho? O sonho, ora. Mas o sonho, que sonho? Conta o sonho. Vocês querem ganhar tempo? Gente, é meio ignorante. Eu não sei o que se passava com Nabucodonosor, que ele era estúpido, né? Vocês têm que saber o que é que eu sonhei. O que eu sonhei e dar a interpretação. E se vocês não disserem o que eu sonhei, vocês morrem. Meu Deus do céu, então vai todo mundo morrer, porque ninguém vai adivinhar os sonhos dos outros. Complicado demais, né? Complicado. Mas nessa hora Deus usa de misericórdia, e Daniel ora a Deus, porque ele também iria morrer, ele estava entre esses sábios. E Daniel ora a Deus, ele e seus companheiros, e Deus dá a interpretação. E o sonho do rei era de uma estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, coxa, né, e o ventre de quadril de bronze ou cobre, as pernas de ferro e barro. E ele dá a interpretação para o rei, referindo-se a 4 reinos. Esses 4 reinos são os reinos que vão reaparecer depois em outras visões, inclusive do próprio Daniel. O reino da Babilônia, a cabeça de tudo. O segundo reino, o reino que vem a seguir, quando cai o império babilônico, ascende o império medo-persa, que são o Irã e o Iraque. Hoje são inimigos, mas ali houve uma liga de nações, Irã e Iraque, respectivamente, formando um império medo e persa. Uma era a Média, outra era a Pérsia. A Pérsia era o Iraque e a Média o Irã. Império medo-persa. E o reino que vem a seguir, no ano 333 a.C., com Alexandre Magno, filho de Filipe, grande da Macedônia, é Império Grego. Em 333, esse moço, numa batalha, ele vence os medo-persas, ele morre na batalha, mas instala o seu reino. Depois dele, em 165, vem o Império Romano, e o Império Romano consegue se assentar na antiga Palestina, como era o país chamado, até 1948, e como ainda os palestinos querem continuar chamando, né?
voltou a ser Israel. Antes foi Israel, depois passou a ser chamado Palestina por causa da invasão palestina lá dentro. O reino, agora, que vem por último, é o reino romano, Império Romano, cujas pernas, por serem longas, representam a sua extensão, mas os materiais empregados na perna e nos pés, ferro e barro, são materiais que não dão liga, representando respectivamente duas forças. A força do ferro, que é o poder autocrático, e a força do barro, que é o poder democrático. Isso se estende. Barro e ferro, ferro e barro. E até hoje o poder romano ainda é visto no mundo, ele ainda existe. Ainda está em evidência o poder romano. Como está em evidência? As leis que regem o mundo, com exceção de 2 países, inclusive os Estados Unidos é um desses países, mas as leis que regem o mundo são as leis romanas. No Brasil, a nossa legislação é romana, imaginem. Mas há reflexos da legislação romana também aqui na América do Norte. E o poder religioso, são os 2 poderes, o poder político e o poder religioso, 2 poderes respectivos. Roma ainda manda no mundo, é impressionante, o poder de Roma, o poder da Igreja Católica no mundo é impressionante. Recentemente no Brasil, aconteceu agora, questão de 3 meses atrás, o presidente Lula teve um acordo no Vaticano com o Papa, e ele levou isso para o Congresso e exigiu em caráter de urgência que fosse votado um acordo entre o Brasil e o Vaticano. Então agora, as aulas de religiões ministradas nas escolas, que é uma coisa antiga, eu mesmo participei de um debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para lutar contra isso. É uma das piores coisas, porque a Igreja Católica já lutava para conseguir a hegemonia da educação no Estado e que os professores católicos fossem remunerados pelo Estado. Agora, conseguiram, sabiam disso? Então, qualquer religião tem direito de ministrar seu ensino religioso, os evangélicos, os espíritas, os muçulmanos, os judeus, só que todos, para darem aulas nas escolas públicas, precisam passar pela escolinha da Igreja Católica, eles vão controlar isso. Mas isso não é mais complicado na história, não. A partir de agora, da assinatura dessa lei, todos os templos católicos, que são propriedade de Roma, do Vaticano, todos em nome do Vaticano, todas as propriedades agora no Brasil vão ser mantidas pela União. Significa que vai pintar uma igreja católica, vai trocar o piso da igreja católica, vai reformar a torre da igreja católica. Tudo que se fizer na igreja católica, em qualquer uma delas, vai ser com dinheiro do Estado, do meu imposto. Do imposto de todo mundo, inclusive o nosso, dos crentes. Isso é uma aberração, isso é um absurdo. Nós estamos sendo invadidos. E eles gozam de privilégios que nós evangélicos não gozamos. Talvez porque não soubéssemos, mas eu estou muito atento a esse assunto que você começou a me falar hoje. Bem, vamos seguir aqui. No capítulo 2, então, nós temos o sonho do rei, e eu vou seguir um pouquinho para adiantar, porque eu tenho um objetivo maior lá na frente. No 3º capítulo, você vai ver uma outra situação. Depois que Daniel interpreta o sonho do rei, ora, era hora do rei ter respeito por Daniel. Não, ele se sente, eu tive um sonho, então eu sou mesmo um Deus, porque eu tenho um sonho todo poderoso. Só que acho que ele esqueceu da pedra que arrebentava a estátua, né? Ele estava só pensando nele como cabeça dessa estátua. Ele disse, eu sou mesmo um Deus, manda fazer uma estátua de 30 metros de altura, de ouro, e exige que todos se prostrem diante dessa estátua, que é dele, da sua própria pessoa, e o adorem. E ali, os 3 rapazes se recusam, e o rei, Nabucodonosor, chama e diz assim, por que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Não, porque nós não cremos nisso, nosso Deus é outro, nós não vamos fazer isso, não. E o rei então se insurge contra eles e diz assim, vocês vão fazer o que eu mando, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Eles disseram, fique sabendo, ó rei,
que nós não vamos fazer isso. Então vão para a fornalha de fogo e aqueçam 7 vezes mais. O calor era tanto que os homens que foram levar os 3 rapazes morreram antes. Só de chegar perto e de jogá-los atados na fornalha morreram, mas o rei Nabucodonosor fica espantado de ver lá dentro o 4º homem, a história que os irmãos sabem, e esse 4º homem todos sabem que é o próprio Senhor Jesus que estava com ele. Mas depois disso, o rei Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore muito frondosa, muito grande. Os animais todos se aninham debaixo dessa árvore para gozar da sua sombra, e as aves descansam nos galhos dessa árvore, mas de repente vem um santo do céu e manda cortar esta árvore, e ali está estabelecida uma sentença de juízo de Deus contra Nabucodonosor. E Nabucodonosor, curiosamente, vejam, eu falei para os irmãos na quinta-feira sobre o que Deus disse a respeito de Nabucodonosor. Meu servo Nabucodonosor, eu pus nas suas mãos todos os reinos da terra. Meu Deus, um homem desse chamado de meu servo, eu quero relembrar, meu servo não é na condição que nós somos servos. Não é servo no sentido que nós somos servos. Servo porque está a serviço de Deus. Se precisa chamar o diabo de servo, ele também chama, porque o diabo também, muitas vezes, faz serviço para Deus sem saber. Aquele miserável lá tem que servir, quando Deus quer fazer dele alguma coisa para o bem da obra, faz, depois ele fica doido, né? Porque eu fui usado não é para beneficiar. Mas com Deus é assim mesmo. Se Deus quiser usou uma mula, a mula minha serva, é assim mesmo. Então a mula foi serva. Melhor do que ser só servo é ser amigo de Jesus, né? Eu sou servo. Mas servo como nós somos servos diferentes, somos servos salvos, servos amigos. Nabucodonosor, que foi chamado de servo e a quem Deus honrou, dando todos os reinos do mundo nas suas mãos, agora Deus faz dele um bicho, começa a crescer, as unhas começam a crescer, os pelos começam a crescer, como crescem as penas da águia, diz o texto sagrado. E esse homem começa a comer a relva e fica um tempo no meio da relva, molhado pelo orvalho do campo, comendo como bicho, devia cheirar mal, devia estar com uma fúria muito grande, devia estar cheio de demônios, vivendo a situação, aquela situação macabra de gente. Quem já viu pessoas endemoniadas no último grau? Já vi gente nessa condição, como aquele endemoniado gadareno, lembram? Coisa estranha e estúpida. E Deus dá uma lição nesse sujeito que pensou que era alguma coisa. Até que no momento de consciência ele clama a Deus. Irmãos, eu gosto disso. Eu gosto de pensar que Deus pode às vezes pegar uma pessoa que se perdeu e foi longe demais, cometeu burrice em cima de burrice, loucura em cima de loucura. A gente só pode orar por essas pessoas e pedir só uma coisa: Deus, dá um instante de lucidez para essa pessoa, só um. Como o filho pródigo que teve um instante de lucidez, ele, tendo caído em si, disse. É o momento em que a pessoa tem um estalo, diz: meu Deus, onde eu vim parar? O que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou nisso? Tem misericórdia de mim, me ajuda. A pessoa fala com humildade. Aconteceu com o Nabucodonosor num instante desses, e ele confessa ao Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, só tem um acima dele, e esse Deus pode ajudá-lo, e Deus o restaura. E ele escreve o 4º capítulo. Esse é um texto escrito em aramaico. Muita gente fala: a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Grego, o Novo Testamento, hebraico, o Antigo Testamento, mas é uma porçãozinha muito pequenininha de aramaico, essa aqui, olha. Tá? O aramaico, eu conheci em Chicago um professor especializado em línguas, uma delas aramaico. O sujeito estudou uma língua, gasta anos, só por causa de um capítulo da Bíblia. Acho que não vale muito a pena gastar tempo assim, né? Aramaico só por causa de um capítulo da Bíblia, né? Às vezes um versículo outro, algumas porçõezinhas assim espalhadas, uma palavra ou outra em aramaico, mas aramaico não é a língua da Bíblia. Bom, tem gente que tem tempo para essas coisas, né? Como os alemães que gastam coleções às vezes para discutir uma vírgula na Bíblia. E ele escreve como crente, ele exalta Deus, ele escreve com humildade. Nabucodonosor parece que se converte, torna-se um grande amigo de Daniel, e de repente termina a história dele aqui mesmo no capítulo 4, e entra a história do seu filho Belsazar. E Belsazar dá um grande banquete, a história já aparece contando desse banquete.
É o único trecho que fala de Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Ele dá um banquete, e nesse banquete ele manda trazer os vasos, os utensílios sagrados do templo. Isso é um ato de profanação. Ele usa aqueles objetos para dar a sua festa, quando vê uma mão escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Farzim, e ninguém sabe decifrar, até que chamam Daniel, e Daniel decifra e diz assim: pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Na mesma noite ele morre. Ele não morreu do coração, ele morreu matado. O que aconteceu que naquela noite, os medo-persas que já estavam cercando a Babilônia, invadem a Babilônia. Então começa a se cumprir a outra fase da estátua, que passou da cabeça, já peito e os braços de prata, que é a invasão dos dois reinos que formam o império, medos e persas. E Dario é agora o novo imperador, e ele trata muito bem a Daniel. Trata Daniel com cortesia, ele e os seus amigos. Faz-se amigo deles. E ele instaura no seu reino. Vejam como eles tinham avançado. O que é um império? Um império é quando uma nação começa a dominar sobre outra nação, depois sobre outra. É um reino sobre outros reinos, então deixa de ser apenas um reino para se tornar um império. Portugal foi um império. Lembra do imperador Dom João? Por que imperador? Porque ele era rei em Portugal e rei no Brasil. Quando alguém reina sobre mais de uma nação, ela deixa de ser um reino para se tornar um império. Império está acima de reino. E eram 120 províncias no tempo de Dario. No tempo de Artaxerxes já eram 127, né, no livro de Esther. Mas no tempo de Dario eram 120 províncias. E ele coloca 3 príncipes. Ele elegeu a Babilônia como sede do império, por causa da suntuosidade da Babilônia, da maravilha, e eram muito próximos, eram vizinhos, tanto que agora, o território da Babilônia no passado, atualmente é ocupado pelo Iraque. Aliás, o Iraque domina, aquela região toda pertence ao Iraque hoje, desde aquele tempo. Ali foi instalada a sede do império, mas precisamente na cidade de Suzã. Suzã é uma cidade. Dali ele comandava, e ele escolhe 3 príncipes. Dentre os príncipes está Daniel. Imagina aquele moço judeu que agora está num país estrangeiro, seus irmãos foram todos levados como escravos. Daniel é promovido a príncipe. Imagina que esses 120 reis, ou os reis das 120 nações, tinham que prestar contas para esses 3. Imagina Daniel. Era mais ou menos um tipo de secretário da ONU. Era pouca coisa não, gente. Olhem a posição que Deus colocara a Daniel. E alguém fica com ciúmes de Daniel. E sempre tem aqueles invasores da privacidade, né, que vão xeretar o que as pessoas fazem na sua casa. Alguém foi examinar na janela da casa de Daniel, porque ele orava de janela aberta todas as tardes, né? Tem gente que é xereta, né? Perde a noção, vai no quintal dos outros, fica, né? Já assistiu esse filme, irmão? Pula até a cerca. Esse negócio de pular cerca é também pejorativo, viu? Aí é. Tá certo. Veio o rapaz orando todos os dias, 3 vezes ao dia, janela aberta. Eles têm uma ideia. Primeiro a gente monta um esquema. Durante um mês ninguém pode orar a outro Deus, ninguém pode dar glória a nenhum Deus que não seja a vossa majestade. Esse jeito é rei, imperador, já se acha meio Deus. Existe um complexo de todo-poderoso. O ser humano tem essas tendências, né? Eu não estou aqui à toa, não. Tem gente que não pode acender um pouquinho, irmãos. É assim mesmo o ser humano. Por isso que Deus não dá asa à cobra, que é para não voar, porque é um bicho perigoso. Aí, ele se sente um Deus e gosta da ideia, assina, tudo bem. Fala, pronto, agora já temos um decreto. Ninguém pode ser apanhado orando.
Aí eles vão lá e fotografam, vai a Rede Globo na casa de Daniel, vai todo mundo lá, Bandeirantes, né? CNN, vai todo mundo lá e leva as imagens para o Palácio do Rei. E diz assim, olha, tem alguém te traindo. Quando ele vê que é o amigo dele, Daniel, ele fica por conta. E o pior é que ele não podia voltar atrás, a palavra de rei não volta atrás. E aliás, no edito estava dizendo que seria uma lei irrevogável, nem mesmo o rei podia mudá-la, já viram isso? Foram muito capciosos. E o rei ficou apavorado, disse, ai Daniel, eu fui enganado, olha aí agora, eu sou obrigado a te lançar na cova dos leões. E lançam Daniel na cova dos leões, mas ele tem uma esperança de que o Deus de Daniel vai guardá-lo, e guarda mesmo, que coisa maravilhosa. Aí no dia seguinte, bem cedo, o rei que não dormiu, que não comeu nada, que estava em jejum, estava lá gemendo no coração dele, vai cedinho, pela manhã no dia seguinte, abre a tampa da cova para ver se tem algum pedaço de Daniel lá dentro, encontra Daniel inteirão, feliz da vida. Ele vai com voz de tristeza, diz a Bíblia, Daniel, seria porventura o caso do teu Deus haver te guardado? E quando ele fala aí, amigão, manda chamar aqueles que arranjaram aquele enguiço, aqueles que o traíram, e bota aqueles camaradas lá na cova, eles as esposas e filhos, que coisa terrível, né? Antes que eles cheguem no chão, os leões já avançam e comem no ar. Esse é o capítulo 6 de Daniel, até aqui a história, né? Agora começam as visões de Daniel. Aqui a gente vai começar a entrar para valer na escatologia. Agora a coisa começa a ficar apertada. Porque há aqui uma visão de Daniel de 4 animais. Eles não são muito normais, não, porque tem um leão que voa. Você já viu um leão voando? Ele tem asas, esse leão. Mas eles são simbólicos. O primeiro animal é o leão e representa o reino babilônico. E as asas, para falar da pressa, da velocidade com que eles cresceram e avançaram em muito pouco tempo, desde a vitória da batalha de Carquemis. Num instante, eles vencem uma batalha, dominam os assírios, que dominavam desde 722 a.C., eles se tornam os senhores do mundo. Foi muito rápido, por isso asas no leão. Mas depois do leão, você vê um urso, e esse urso, ele representa o segundo império, que é o império Medo-Persa. Esse urso vem com 3 costelas na boca. Essas costelas falam de 3 reinos, falam de 3 conquistas sobre a Babilônia, sobre a Lídia e sobre o Egito. Foram 3 conquistas históricas, famosíssimas. Você vai encontrar isso nos livros de história. O terceiro animal, o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, e fala da Grécia. Esse animal fala do reino que veio depois do Medo-Persa. E ele fala da divisão do reino grego. A Grécia, o reino grego, começou em 333 a.C. com Alexandre Magno, se dividiu em 4 facções, com Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Os 2 mais famosos foram Seleuco e Ptolomeu, porque os Ptolomeus eles se alojaram no Egito, os Seleucidas no norte, na Síria, e eles vinham brigar em Israel, era o meio do caminho, né? Ali era o palco das guerras deles, e aí que surgem alguns partidos, inclusive, para livrar a nação da força, do domínio e da presença dos gregos. Um deles foram os fariseus, né? Os fariseus tinham um cuidado muito grande para não permitir que a nação sofresse qualquer influência cultural helenista, influência dos gregos. A força dos gregos foi muito grande, porque eles não eram tão fortes na batalha, na guerra, até porque o próprio Alexandre Magno era um homossexual, ali eles venciam mesmo pela força do intelecto. E assim que eles tomaram o poder, Ptolomeu, chegando no Egito, fundou a primeira universidade do mundo, na Alexandria, né? Ali veio
em homenagem a Alexandre Magno, o grande conquistador, e difundiu a língua grega. É por isso que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, por causa da influência helenista, e há uma forte influência helenista no pensamento do Novo Testamento. O pensamento original dos escritores do Novo Testamento é todo judaico. Inclusive, eu peguei um livro recentemente, Entendendo os Escritos do Novo Testamento, né, escrito em inglês, um escritor judeu norte-americano. Ele defende a tese de que os livros do Novo Testamento originalmente foram escritos em hebraico e logo traduzidos para o grego. Ele tem umas teses lá para tentar provar isso, mas há uma grande possibilidade de que, pelo menos Mateus, alguns evangelhos, fossem realmente escritos originalmente em hebraico. Mas a influência da cultura grega torna-se forte no pensamento tanto do Novo Testamento, quanto também depois do Ocidente. Nós temos influência grega muito forte na nossa cultura, irmãos. É um negócio impressionante isso. Mas eu não vou poder entrar nesses meandros, porque nós temos um objetivo maior pela frente. Por último, há um animal muito estranho. Esse animal, ele tem dentes de ferro. Esse animal, ele fala da fúria romana, o poder europeu, de onde, evidentemente, sairá o anticristo. O anticristo não tem que ser necessariamente o europeu, mas certamente é da Europa que ele vai sair. A Europa é uma força econômica que está em processo de transformação. Não sei se os irmãos sabem, nos próximos anos, até o ano 20, enquanto o Brasil terá a população brasileira será constituída, na maioria, por evangélicos, por estatísticas do próprio governo, seremos a maioria até o ano 20. A Europa, no ano 20, será totalmente dominada pelo islamismo. Eles estão usando a estratégia da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica sempre foi contra o aborto? Está certo, tem que ser contra o aborto mesmo, mas não simplesmente pelo fato de ser uma forma de matar vidas, é pelo fato de não proliferar vidas. Ela não está tão preocupada com a matança, ela está preocupada com o não nascimento. Ela é contra também o controle de natalidade. Por que razão? Porque a Igreja Católica encontrou nas famílias uma forma de ela crescer. O sujeito nasce católico, e aquela filosofia no Brasil, os carros estão adesivados. Nasci católico, vou morrer católico. É uma frase que os católicos adotam. Nasci católico, vou morrer católico. Então, o sujeito vira católico por força de osmose, né? Ele já nasce católico, ele não tem que ser convertido, né? Ele é católico, ele surge católico, né? Não há um processo de aceitação. Eu gosto de ler Atos dos Apóstolos, a descrição da igreja primitiva, de sorte que eram batizados os que de bom grado recebiam a sua palavra. Aí eu, quando vou apresentar algum bebê, eu chego assim no bebê: fala aí, quer ser crente ou não quer? Não responde. Quer ser batizado ou não quer? Ô pai, ô mãe, seu filho não quer nada, nem educação ele tem, não fala comigo. Eu uso isso para ilustrar. Por que nós apresentamos criança? Porque a criança nem sabe o que ela quer. Ela nem sabe o que está acontecendo com ela agora. Eu fui apresentado quando eu nasci, eu não lembro disso. Você lembra, Wellington? Quem foi apresentado quando nasceu aqui? Vocês lembram disso? Alguém fez isso, eu creio que fizeram, né? Meus pais não iriam mentir para mim. Mas eu não lembro desse dia. Realmente eu não lembro. Como é que eu vou batizar uma pessoa que não tem poder de decisão? E aí vai. A Igreja Católica então adotou esse sistema. Uma família tem que ter muitos filhos e já nascem católicos. Com isso, a população vai crescendo, famílias e famílias e famílias e famílias, católicas, todo mundo é católico. Assim a Europa se tornou toda católica. Do paganismo para o catolicismo. E agora o islamismo está fazendo o quê? Na Europa não nasce gente, porque os europeus pós-modernos, eles optam pelo controle de natalidade. Ninguém quer ter muitos filhos. Não é só por questão econômica, uma delas é essa, mas também por questão de comodidade. Ter muito filho dá muito trabalho. A turma quer viver a vida, quer aproveitar a vida. Antigamente se tinha muitos filhos, agora os islâmicos não. Cada família tem muitos filhos. Então vocês imaginam daqui a 10 anos num país onde não nascem crianças nativas, mas vai nascer estrangeiro, são os imigrantes. E eles conservam a língua,
eles conservam as crenças, eles conservam a cultura e eles conservam o radicalismo. E isso tudo é assintoso. Agora, onde eles se tornam maioria, eles assumem o poder. E onde eles assumem o poder, não tem para mais ninguém. E se alguém meter o nariz lá dentro, morre. Então, irmãos, o mundo está numa corda bamba daquelas. Estamos vivendo diante de um quadro escatológico muito severo. E eu ainda fico preocupado em pensar como é que tem pastores que fogem da escatologia, para dizer, eu não gosto desse tema, eu prefiro outros temas, isso aí deixa para os escatólogos, ainda tiro uma coisa. Eu não estudo escatologia, irmãos, porque eu aprecio, eu gosto de toda a Bíblia, mas eu estudo escatologia por necessidade, porque me perguntam, porque eu vivo nessa época, eu vivo nesse tempo, eu ligo televisão, eu assisto jornal, eu tenho que saber o que se passa no meu tempo. Eu preciso não só dar resposta para os outros, mas para mim mesmo. Eu também tenho curiosidade. Eu quero saber onde é que a gente vai parar. Quando eu penso nas chuvas abundantes de São Paulo, e nessa neve que não caía há mais de 90 anos aqui em Washington, e a neve que está assolando a Europa, quando eu penso nesse terremoto que acabou com Haiti, e nos terremotos frequentes, talvez amanhã, se der tempo, eu vou falar um pouco sobre isso também, eu tenho que parar para pensar que está acontecendo tudo muito rápido. De repente, tudo começou a correr. Vocês estão notando isso? Não dá para a gente sonhar com muitas coisas, mas não dá para fazer grandes projeções para o futuro. Como crentes, nós precisamos parar para pensar no que está acontecendo agora. Aí vocês veem que Daniel começa a ter visões e sonhos, são respectivos, sonhos e visões, acerca de coisas que ele mesmo não entende. Sabe como é que ele termina dizendo? Ele diz que essas coisas são complicadas demais para entender, porque ele vai ter mais sonhos. Já veja o capítulo 8. No capítulo 8 ele vê as mesmas nações, agora em duas figuras, as principais. Ele vê a Babilônia e a Grécia, uma como bode e a outra como carneiro. Vejam aí, esses animais estranhos, o bode e o carneiro. O bode com 4 chifres representa a Grécia com seus 4 poderes, Cassandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu. E você tem o 4º império, que é o romano, carneiro com 2 chifres. O carneiro, Roma, sempre é representada pelo número 2, agora são 2 chifres. Mas no sonho de Nabucodonosor, 2 pernas. Os materiais, ferro e barro, sempre 2. Roma representada sempre pelo número 2. A Grécia sempre pelo número 4. Vejam aqui, o número 2, representando Roma. E ele diz no capítulo 8, versículos 26 e 27, vejam a conclusão que ele mesmo dá. E a visão da tarde e da manhã me foi dita, é verdadeira, tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Claro, seria muito tempo depois dele, mas vejam o que ele diz no versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, visões que o adoeceram. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse, nem ele. Ele que entendeu a visão do Nabucodonosor não sabia entender essas, não sabia entender nem explicar. Tem coisas que não são para agora. E sabe uma coisa curiosa? Lá no último capítulo ele vai falar disso, que há coisas que ele mesmo escreveu e coisas que só no futuro seriam compreendidas. Eu acho isso curioso. Nós hoje estamos tendo luz que nem Paulo teve. Vocês querem ver? Irmão, Paulo sabia tanta escatologia quanto a gente? Vamos falar sério. Não sabia. Por exemplo, ele não sabia decifrar algumas coisas relacionadas ao capítulo 24 de Mateus. Porque no capítulo 24 de Mateus, no discurso escatológico de Jesus, tem 3 tempos ali. A destruição de Jerusalém, temos o princípio das dores e a grande tribulação. Quem pode negar que estejamos no princípio das dores? Mas a tribulação é outro tempo, é outra história.
Agora, quando Paulo estava vivo e escreveu, Jerusalém já tinha sido destruída? Não. Então ele não tinha noção de algumas coisas que ainda estavam por acontecer. Quer ver outra coisa de Paulo? Paulo, quando fala da ressurreição, ele fala que no momento, no abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele achava que ia ser por aqueles dias que ele nem ia morrer. Paulo morreu já faz muito tempo, e Jesus não veio ainda. Porque a igreja primitiva acreditava na volta iminente do Senhor Jesus. Mas há coisas que só com o tempo a gente vai entendendo. Vai ligando uma coisa aqui, outra peça lá. E hoje nós dispomos de tantas informações. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. No início dessa década, no ano 2000, eu li uma reportagem de que a massa de informação mundial já estava dobrando a cada 2 anos, no ano 2000, por causa da internet. A cada 2 anos, dobrava a massa de informação mundial. Até o ano 2010, dizia aquele artigo, a massa de informação mundial vai dobrar a cada 2 meses. Mas acho que nós superamos isso. A massa de informação mundial está dobrando agora, numa velocidade imensa, em questão de dias. É impressionante a carga de informação que nós temos hoje. Como disse Billy Graham, eu concordo. Hoje, um aluno de 2º ano high school sabe mais física do que Aristóteles nos seus dias. Parece absurdo falar um negócio desse. Mas hoje nós temos informação sobre tudo. É um negócio impressionante. Qualquer coisa que você quiser saber, se você não tem informação, você aperta um botão na internet, você tem na hora, a vivo e a cores, ali você tem informação detalhada. Hoje nós temos informações sobre o que está acontecendo no mundo no apertar de botão. Televisão, informação, eu falo com a minha mulher, com meus filhos, eu estou com um radinho aqui, eu falo com o Brasil, como é que está chovendo? Pega um negócio aí, passa para mim agora. Eu esqueci uma informação aí, passa para mim um sermão número tal, data, tal, está aqui, pronto. Quem podia imaginar um negócio desse? A gente não vê graça nisso, é tão corriqueiro. Criança nasce hoje, já é assim. Imagina meus netinhos gêmeos que nasceram agora, faz 10 meses, né? Daqui 2 anos eles estão lá no computador já estão brincando, fazendo joguinhos no computador, dando aula, né? Imaginem isso. A minha filha Rebeca agora é casada, mas eu lembro que um dia eu me debatendo, né, na internet, no computador, eu brigando com o computador, eu queria achar um programa, tinha desaparecido, e eu nervoso, a minha filha com 7 anos de idade atrás de mim, olhando, batendo no meu ombro assim, pai, o que você quer? E perdi o negócio assim, dá licença, vai. Eu já não estava mais conseguindo mesmo, deixei, era pum, era isso. Olhei para a cara dela, ela me esnobou, quando precisar é só chamar. Como é ruim ficar velho, irmão Samuel? Mistério. Esnobam a gente. Então vejam, por isso que olha como é que termina Daniel falando sobre essa questão do entendimento. Ele fala sobre isso. Vejam o versículo 10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão, entenderão, mas os sábios entenderão. Olha aqui, sábios entenderão. Olha aqui o versículo 3: os sábios, pois, resplandecerão como esplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. Esse negócio aqui é para a gente entendida. Chega uma hora que o pessoal vai começar a entender coisas que nem Daniel entendeu. São símbolos, são linguagens figuradas, coisas que Deus também não queria revelar exatamente para aquele instante. Você prossegue aqui. No capítulo 8, então, temos mais essa visão. E no capítulo 9, Daniel, ele entra numa oração diferente. Ele está lendo as Escrituras. Eu gosto de Daniel porque ele é estudioso.
Isso que eu admiro em gente que é místico, mas é também estudioso, né? Porque tem gente que quando cai na mística para de estudar, parece que aposenta o cérebro e acha que não precisa mais aprender, né? Eu faço mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e nós estamos com uma aula tão pesada aí, comecinho de dezembro. Meu professor, Dr. Maspoli, entrando naqueles teólogos chatos, aquela linguagem erudita, ruim de ler, mas você fica com a cabeça, a gente tem que resenhar aquele pessoal, é um negócio que cansa, mas tem que passar por eles. E a aula pesada, de repente ele parou e falou, gente, nem eu estou aguentando essa aula. Mas era brilhante, estava interessante, não estava assim. Ele é um homem claro, ele é muito culto, mas ele mesmo estava se sentindo mal de pegar aqueles autores céticos, incrédulos, apresentando a argumentação deles, né? Aquilo vai, parece que arruinando com a sua fé, você vai ficando assim, frio, vai ficando, né? Aí ele falou, deixa eu contar para vocês como é que eu me converti. O que é isso, né? Eu só tenho reverendos na minha classe, todos os meus colegas são pastores presbiterianos de boas igrejas, né? Aí ele disse assim, olha, eu vou contar para vocês, eu tive 4 ocasiões na vida em que eu quase morri, resumiu cada história, eu podia ter morrido nessa, os acidentes que ele contou, não sei como é que ele sobreviveu mesmo, mas eu não cria em Deus, eu era ateu. Aí eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu estava andando na rua, vi um grupo na última vez que eu quase morri, eu disse assim, Deus, eu estava num navio, e sofri um acidente no navio, e não aconteceu nadinha comigo, foi terrível, era um incêndio, e eu disse, não aconteceu nada. Olha Deus, eu não creio no Senhor, eu não sei se o Senhor existe, mas eu vou te servir, se o Senhor existindo ou não. Falou isso. Aí ele está no Rio de Janeiro, andando, viu um grupo de jovens presbiterianos fazendo culto ao livre, ele chegou no meio e falou, eu quero andar com vocês. E foi para a igreja e falou com o pastor, pastor, eu sou ateu, eu não creio em nada, nunca aprendi a crer. Meus pais viraram presbiterianos, mas depois morreram, foram matados, porque meu avô era coronel, rico, e tinha uma outra família de coronel, aquela briga de coronel com coronel, mataram meus pais, e isso aumentou muito a minha revolta, e se eu já não crio em Deus, aí que eu fiquei com raiva mesmo. Mas depois que eu passei por uma experiência, eu resolvi que eu ia servir a Deus, mas não sei nada sobre Ele, e não acho que Ele existe, mas é uma questão de caráter. E ele ficava na igreja, o pastor falava, ele não tinha medo de Deus entrar na cabeça dele. Eu vou servir alguém em quem eu não creio. Um dia eu resolvi ir atrás de Deus, eu fui para o mato, e eu me ajoelhei e disse, ó Deus, é o seguinte, eu quero conversar com o Senhor existe ou não existe, nós vamos resolver isso agora. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor dá um jeito de eu saber que isso é verdade. Eu estou aqui e eu preciso da tua presença. Ele disse, e ele veio. E agora imagina um presbiteriano tradicional falar isso numa universidade presbiteriana de nível, a 4ª maior universidade do Brasil. Ei, é uma espécie de Harvard. Você conhece Mackenzie, né? Lembra-se um pouco Harvard. Foi construído na mesma época, mesmo estilo, é muito grande aquilo. E o nível é muito elevado. Quem é de São Paulo aqui conhece Mackenzie? Não é isso? Aí, eu caí, eu perdi as minhas forças, desfaleci, fiquei 4 horas sendo tratado por esse Deus que existe e apareceu para mim. Meu Deus do céu, você vê que coisa, né? Como é que Deus age? Aí ele disse assim, vocês querem uma experiência melhor? Leiam a história do Dr. Augusto Nicodemos, que é o chanceler, ele está na pontinha da pirâmide. O Dr. Augusto Nicodemos é doutor em teologia, estudou em Harvard, estudou também em Oxford, é o chanceler da universidade. A experiência dele foi mais forte do que a minha. Meu Deus do céu, né? A gente fica surpreso de ver que os pentecostais, às vezes, querem discutir isso, e os intelectuais correm atrás disso.
Não aposente a sua mente se você tem alguma experiência mística. Não há nada de incompatível, muito pelo contrário. Se alguém puder ter uma experiência mística e tiver cultura teológica, nada melhor do que aliar as duas e saber usar de argumento bíblico para compreender aquilo que Deus lhe dá, que elas são reais. E assim era Daniel. Daniel lia a Bíblia. Daniel estava lendo Jeremias. Oh, se você não ler Jeremias, você não entende Daniel. Já falamos sobre isso na quinta-feira. E ele está lendo quando chega lá no capítulo 9, ou 25, versículo 11, eu estou no 9. No capítulo 25, versículo 11 de Jeremias, ele vê uma fala que o cativeiro duraria 70 anos. Espera aí, não tinha parado para pensar nisso. Esse cativeiro vai durar apenas 70 anos, então está na hora da gente voltar para casa. E ele está orando sobre isso, faz uma oração intercessória belíssima. A sua oração intercessória vai no capítulo 9, ele começa no 4, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, vai indo, até o versículo 19. Até o versículo 19. E no 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica, eu estou tratando de um assunto com Deus e ele vem com outro. Ele não disse que não vai atender o meu assunto. Também não disse que não vai atender, nem que não vai atender. Não disse nada. Mas é que atendeu mesmo, porque o tempo dele estava se cumprindo. Daniel está orando pela volta do povo e aparece Gabriel, o mesmo que anunciou o nascimento de Jesus para Maria. Aparece esse anjo Gabriel e fala com ele sobre outros 70, que não tem nada a ver com esses 70 anos de cativeiro. Por que o Senhor faz isso? Porque, olhem, o Senhor sempre encontra ocasião para, escutem isso, para trazer grandes revelações para uma mente ocupada com Ele. Quando a sua mente está ocupada com as coisas que interessam a Deus, agora eu vou dizer também o que é que interessa a Deus, fazer aqui mais um. Você estiver na presença de Deus chorando porque você precisa mudar de emprego, você pode estar na presença de Deus, mas você está ocupado com o seu assunto. Se você estiver orando por um filho que está doente, pode orar e ore mesmo, você está ocupado com o seu assunto. Mas quando você estiver diante de Deus orando por um assunto que interessa tão somente a Ele, as coisas dele, você está com a sua mente ocupada, você está orando pela obra, você está orando pelo reino, você está orando pelas almas, você não está orando pelo seu pastorado, você não está orando por causa daquele crente que está pegando no seu pé, porque você não relatório, como eu passo muito isso lá, você não está orando por um crente que está pegando no seu pé, porque o culto está acabando um pouco depois do horário, ou porque o som está alto, você está orando, não, você está orando pelo reino, indistintamente, pela salvação das almas, você está orando por alguma coisa mais abrangente, algo que está no topo do pensamento de Deus, porque Deus tem uma visão mais abrangente das coisas. Não é uma oração tão egoísta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá um exemplo da oração egoísta. Você está orando para o maior bandido do seu bairro, Senhor, salva aquele sujeito. Que oração misericordiosa, né? Você não está querendo a salvação dele, não. Você está querendo parar de ter medo dele. Você está roubando sua vizinhança, está roubando. Você tem medo que ele roube a sua casa? Você está entendendo? Você não quer que o camarada vá para o céu, você quer que ele pare de roubar para você parar de ter medo. Não é verdade? Né? Então, eu estou falando de uma oração que interessa a Deus, um assunto de Deus. Vocês estão entendendo isso? Aí as revelações vêm. Daniel estava orando por um assunto que dizia respeito à nação, a um propósito maior. Ele se inclui pedindo perdão a Deus, porque ele é parte desse povo. Aí aparece Gabriel para dizer, olha, uma mente boa dessa aqui eu não posso desperdiçar, é com esse aí mesmo. Deus já tinha um plano com Daniel. Vem trazer a Daniel a revelação das 70 semanas. As 70 semanas são divididas em 3 etapas. Vamos ver o texto, por favor. E é aqui que muita gente pega 70 semanas para discutir, né? Capítulo 9, versículos 25 a 27.
Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas, 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aí continua dizendo que ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vejam, ele está falando de 70 semanas divididas em 3 etapas. A primeira etapa de 7 semanas de ano, dá 49 anos. Ele fala de mais 62 semanas, somando, dá 434 anos, somando 62 com as 7, são 69 semanas. 69 semanas, faltando uma por se cumprir. São 483 anos. Uma semana resta ainda para ser cumprida. Os pós-tribulacionistas dão um jeito nisso. Quando se aperta os pós-tribulacionistas, eles dão uma saída fácil. Eles pegam um discurso de Mateus 24. Mateus 24 fala de 3 tempos. Lembram disso que eu falei? Mateus 24 fala da destruição de Jerusalém, invasão do general Tito, filho do imperador. Ele fala, romano, ele fala do período do princípio das dores, e depois da grande tribulação. Eu gosto mais de ler Marcos 13 do que Mateus 24, ainda que Mateus 24 seja mais amplo. Marcos 13 está mais organizado cronologicamente. Marcos 13 separa melhor o princípio das dores da grande tribulação. É melhor você ler ali, e está mais organizado. Parece que ele pegou mais a ideia dos tempos ali. Mateus está meio embolado. Então eles pegam aquele trecho que fala da destruição de Jerusalém, e alegam que a destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70 acabou durando 7 anos. E que esses 7 anos seria, no caso, esse período da última semana narrado aqui. Eu acho que isso é forçar um pouquinho a hermenêutica. Até porque não há uma comprovação histórica de que a invasão de Tito teria durado. Por que uma cidadezinha tão pequena precisa levar 7 anos para ser destruída, gente? Você sabe com quantos soldados o general Tito invadiu Jerusalém? 1.300.000 soldados, nem cabia na cidade. Para que gastar 7 anos com tanta gente assim? Esse que negócio que não entra na minha cabeça. Parece que é forçar demais a história apenas para fazer caber um período que eles não querem que vá para frente, né? Tem gente que força a interpretação, cria algum argumento. Agora, nós temos algumas dificuldades na matemática quando pensamos em fazer conta. Mas alguns estudiosos, eu não sou muito ligado em matemática, nunca gostei, e eles resolvem esse problema dizendo que são 69 semanas, dá 476 anos, e esses 476 anos multiplicados por 365 dias do ano, dá 173.740 dias. Com o aumento dos anos bissextos, dá mais aí 116 dias. Isso vai acabar culminando exatamente no ano 32 da era cristã, mas com um pequeno erro de calendário, nós vamos chegar aí na era da saída do Messias. Havia uma diferença no calendário babilônico para o calendário romano, então essas pequenas divergências de dias ou de 1 ano, de 2 anos, não vão atrapalhar a nossa análise e nem inviabilizar a veracidade sobre tais afirmações. Eu não sou muito chato assim, a ponto meticuloso, com essa questão de data e de precisão, porque há uma variação dos calendários mesmo. Então você vai pegar uma pequena variação, pequena, irrisória, de qualquer forma vai culminar no Messias, e é isso que interessa para a gente.
O que existe é o seguinte, agora é que vai começar a ficar bom o assunto daqui para frente, quando você pensa nessa semana. Se você ler os capítulos 11 e 12 de Daniel, você vê que ele está falando do anticristo, e no 12 ele é mais preciso ainda. Mas uma coisa curiosa é que os pós-tribulacionistas, quem são os pós-tribulacionistas? São aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Veja Daniel 9:24, por favor. Para quem é que é esse negócio aí? 70 semanas estão determinadas sobre quem? Que povo? Povo de Daniel, povo judeu. Isso não é para a igreja. Isso aqui é para nós estudarmos. Isso aqui é um referencial histórico para nós, para entendermos os tempos. Israel se colocou como referencial da história para todos nós. Através de Israel nós vamos nos localizar no tempo e no espaço. Agora vejam isso. Isso está determinado para Israel. Não tem nenhuma promessa no Antigo Testamento, das profecias, e não são poucas, que dizem respeito ao período de angústia para Israel, que inclua a igreja. Tanto que a igreja não estava prevista no Antigo Testamento. Esse é o mistério, diz lá em Colossenses Paulo, que esse é o mistério que estava oculto na antiguidade. A igreja não é revelada no Antigo Testamento. Nenhum profeta entendeu a igreja no Antigo Testamento. Isso é um mistério. Não há nenhuma nota que inclua a igreja na grande tribulação. Outra coisa, em Tessalonicenses, Paulo diz que nós não fomos reservados para a ira. Lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, trata da tribulação como o dia da angústia de Jacó. O povo de Jacó é Israel, não somos nós. Não há nada que diga respeito à igreja na grande tribulação. Outra coisa, o senhor não tem nada contra a igreja. Não tem nada contra a gente. A igreja é noiva. Quando vai chegando o casamento, o noivo está com raiva da noiva, a gente tem cabimento num negócio desse. Vai salpicar a noiva de sangue para chegar com um vestido todo sujo lá em cima de sangue. A noiva não pode subir assim, não. E aqueles mártires da grande tribulação, aquele é a segunda chamada. Aquela é a oportunidade que Deus vai dar ainda de lambuja. Mas eles não vão participar das bodas do Cordeiro. É um mistério aquele negócio lá. Quem vai participar das bodas do Cordeiro é a noiva, que vai ser levada no dia do arrebatamento. E a gratificação do Senhor à igreja, pelos anos de labuta, pelos mártires que a igreja ofereceu. A igreja já ofereceu muitos mártires para o Senhor. Muita gente já morreu pelo Evangelho, muita gente ainda hoje morre, sabiam disso? Muita gente padece ainda por causa do Evangelho no mundo. E fazer a obra de Deus não é brincadeira, não. E mesmo esse pastor bonitinho, de terno e gravata, que você vê andando de carrão, você está pensando que o sujeito está vivendo de festa, você não sabe quantas horas na madrugada ele gasta aí por causa de um ou de outro que está doente. Tudo isso é contado. Irmãos, quer saber do negócio? Eu queria saber quem me trouxe copo d'água aqui. Quem que trouxe copo d'água para mim? Irmão, por favor. Você vai ganhar um galardão só por causa desse copo d'água. Já achou que eu estava achando uma sujeira aqui, né? Vocês estão brincando ou vocês estão achando que Jesus contou uma piadinha? Ele falou para falar? Até por um copo d'água vai haver galardão. Imagina o esforço que a igreja faz para servir a Deus. E a gente não faz qualquer esforço não, irmãos. Hoje eu gostei da oração do pastor Jefferson. Pessoas que gastam anos aprendendo, se preparando para depois chegar e ministrar. Por isso vocês compram meu material ali, viu, irmãos? Eu gastei muito tempo para escrever aquilo. Faz favor, não vamos fazer voltar para o Brasil com aquele negócio lá, não. Um esforço. E não parei de estudar ainda, esquenta a cabeça. Fico horas ali, debruçado em cima dos livros, estudando para ter o que dá, porque eu respeito a igreja. Eu tenho respeito. Eu chego de domingo à noite, eu não chego gritando com aquele povo, não. Eu abro a Bíblia para eles. Olha, vamos ler, está escrito. É isso aí. Eles precisam saber. Eles precisam ser informados.
Eu levo a sério aquele povo que o Senhor me confiou. Eles merecem o melhor de mim. Eu choro por eles. Eu oro por eles. Eu vou na casa deles. Eu não vou por causa do cafezinho, eu vou por causa deles. Se tem cafezinho, eu tomo. Se não tem, mas sempre tem. Mas eu não vou por causa do cafezinho, eu vou por causa deles. Eu vou na casa de gente que fala mal de mim. O irmão começou a falar mal de mim. Mandei e-mail para ele. Por que você está falando mal de mim, se eu gosto de você? Eu te trato bem. Aí ele me telefonou: pastor, será que o senhor podia fazer uma visita na minha casa? Eu falei: só se for hoje. Hoje? Você deu sorte que eu estou com a noite livre. Já estou saindo, são 6 horas. Que horas você quer que eu chegue lá? Ô pastor, você é rápido, hein? Chego lá: pastor, eu quero pedir perdão. Deixei ele pedir perdão à vontade, que ele fala bastante bobagem. Exortei ele com amor. Rapaz, faz isso não. Você está andando com um desviado. Um desviado, você desviou, largou a mulher, desviou, arrumou um amante. E fica metendo pau e fica enchendo a cabeça dele. Olha com quem você está andando. Anda com um crente, você anda com um adúltero. Isso vai fazer mal para você. Né? Eu sou pastor, eu tenho que cuidar deles. Peguei uma enchente para chegar na casa dele. Mas fui lá, gastei tempo, orei com ele. Domingo estava na igreja, todo feliz da vida com a esposa dele. Não é assim? Pastor tem que fazer essas coisas, faço de coração isso. Tem galardão para isso. Deus leva tudo muito a sério. Deus nos quer na obra dele. E agora vê lá se ele vai enfiar a gente na tribulação. Nós estamos servindo ele com prazer, irmãos. Agora, tem um pessoal que tem uma dívida séria com ele. Messias é a única vez que aparece o termo Messias no Antigo Testamento. Sabiam disso? E o povo de Israel, o povo que espera pelo Messias. Você vai dizer: como é que esse povo espera tanto por Messias, se esse termo apareceu só uma vez? Não, mas olhem, o judeu tem uma crença antiga que é cumulativa. Eles estão esperando por um ungido, eles não têm noção, e isso vai crescendo. Por quê? Da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. E quem é esse? Aí chega Moisés e diz assim, que Deus vai levantar um profeta semelhante a ele, e eles estão colecionando umas informações. Aí Isaías fala que Emanuel vai se manifestar, Deus conosco, o Altíssimo vai nascer de uma virgem conceberá e dará luz. Aí Miqueias fala que vai nascer lá em Belém. Eles estão juntando uma coisa com a outra, são várias profecias veterotestamentárias. Aí quando chega Daniel e fala que o Messias vem, diz: está aí, é esse cara aí, ó. É cumulativa a informação. Messias quer dizer ungido no hebraico. Vem ungido. Irmãos, faltou marcar data para o nascimento dele, porque foi dado lugar, falou o jeito que ia nascer, de uma virgem. Tudo acontece, Gálatas 4:4, e tendo cumprido-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob lei. Ele preparou o terreno, os romanos mandavam, eles dominavam Cartago, Grécia, Macedônia, Palestina, Itália, Egito, Ilhas Britânicas, Gália. Eles dominavam todas essas regiões. Nunca antes se viu tanto progresso como no Império Romano, abrindo-se estradas. A Via Ápia, uma que eu conheci inclusive na Europa, ela existe até hoje, ela é reta. Eles formaram cortes retos, chamado no grego de ortotomel, né? Ortotomel é corte reto. Aí você vê lá, 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra na verdade. O que chamou a minha atenção uma vez foi que eu li isso no inglês, né? Divide well the word of the truth, que divide bem a palavra da verdade. Você vai no grego, ortotomonta tenologos aletheia, você vê lá, corta reto a palavra da verdade, aquela ideia dos sulcos retos que faziam no tempo do Império Romano. Isso aí é Gálatas 4:4 se cumprindo. A comunicação, o acesso de um país para o outro tornou-se viável. O comércio, nunca houve um comércio tão desenvolvido na história como até o século XIX, como o dos romanos na época do seu império. E os judeus agora na sua diáspora, onde chegavam, abriam suas sinagogas e diziam: estamos sendo oprimidos pelos romanos, pagando altas taxas de impostos. Agora sim há de vir o nosso Messias vem. Falava-se uma língua só por causa da cultura grega que foi difundida, o koiné era o inglês da época, todo mundo falava, tudo estava facilitado, e foi tão bom, que
em poucos anos, o mundo todo já uma vez conheceu o Evangelho, o mundo inteiro. Agora, com tanta comunicação, mais da metade do planeta não conhece Jesus. Mas já uma vez, Paulo diz isso 2 vezes, em Romanos e em Colossenses. Em Colossenses, acho que é 1,6. É isso mesmo. O Evangelho que já chegou a vós e se espalha para o mundo todo. Vejam só, o Messias veio, eles não entenderam. Agora, povo cabeçudo, são bons para ganhar dinheiro. Eles têm a bênção da prosperidade. A bênção da prosperidade não é para o Novo Testamento. O pessoal difunde essa prosperidade, essa teologia da prosperidade, é um erro de hermenêutica, viu? Isso é um erro exegético. Isso é para judeu, não é para a igreja, não. A igreja pega uma lambuja. Nós temos uma bênção, o Senhor nos honra, Ele nos dá, mas Ele não dá para a gente como dá para judeu. O judeu Ele dá para deleite, para nós não. Para nós Ele dá para usar na obra. Sabiam disso, Tiago? Lê lá. Pedis e não recebeste, porque pedis mal, pedis para gastar em vossos próprios deleites. O judeu não, o judeu ganha dinheiro à toa, irmão, ganha dinheiro para gastar em jogo. Eles têm essa bênção, pode desperdiçar dinheiro. Se abrir uma loja de sapato aqui, o judeu abrir uma loja do seu lado, você fica pobre, ele fica rico. Ele vende e você não vende, é impressionante. Eles têm essa bênção, o povo que tem uma bênção dessa. E a gente não ganha para deleite, a gente ganha para usar na obra, é Tiago que diz isso. Então, essa bênção é proeminentemente deles, é dos judeus. Então, mas eles são bons para isso, mas para entender Messias são cabeçudos. Mas é um negócio curioso, o judeu. Escuta isso aqui. O judeu é assim, eles pregam que uma coisa vai acontecer, quando acontece eles não acreditam. Não é um negócio curioso? Quer um exemplo? Abraão, Moisés, pega Moisés. Eles queriam sair da terra do Egito, mas quem vai nos livrar da terra do Egito? Tinha uma promessa de que Deus iria tirá-los de lá. Quando vem um libertador, eles pedem para ele parar. Quem salvou o Egito? Os hebreus do Egito? Foi Moisés. Quase mataram Moisés para ele parar com aquilo. Ó, você fica falando com o rei que vai tirar a gente daqui, está aumentando o nosso trabalho. Já tirou a palha. Está amassando o barro, não tem palha para fazer tijolo. Você está complicando a nossa situação. Meu Deus, eles esperam um libertador. Quando vem, eles não querem. Vamos voltar lá, José do Egito, antes de Moisés. José do Egito. Uma hora José sonhava, tinha visões. Quanta coisa maravilhosa aconteceu ali, né? Deus usando aquele rapaz. Quem foi que salvou os irmãos dele? Não acreditaram nele. Mas quem foi que salvou? Foi José. Eles esperam por uma coisa, quando vem eles não aceitam. Tem gente que não é assim. Espera por uma coisa, quando vem não acredita. É deles isso. Ele não havia por que não acreditar no Messias. Agora, vou lhes dizer uma coisa, e amanhã a gente vai falar mais sobre a tribulação propriamente dita e o anticristo, mas eu preciso terminar dizendo isso. Não tem como não acontecer a grande tribulação, não tem como não acontecer o milênio. Isso precisa acontecer por 2 motivos básicos. Primeiro, a grande tribulação precisa acontecer porque é uma pendência que só pode ser resolvida em termos de juízo. Vem juízo para Israel e subsequentemente para o resto do mundo, não para a igreja. Vocês não falam amém para essas coisas, né? Falei que não tem juízo para a gente, vocês ficam caladinhos aí. Vocês não estão afim de ir para o céu, não? Vocês querem ficar na tribulação aí? Ah, bom. Segundo, precisa ter isso, porque muita coisa não aconteceu ainda. Deus prometeu para Abraão muitas terras, não prometeu? Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia quando foi que ele deu tudo aquilo para Abraão. Quando foi que Israel, os termos de Israel, chegou até o Tigre e o Eufrates? Falem para mim, quando foi? Isso nunca aconteceu. E Deus falou para Abraão que ia dar isso para ele. Isso nunca aconteceu. Você vai chamar Deus de mentiroso? Entenda o seguinte, não é porque uma coisa não aconteceu agora que ela não vai acontecer depois. Isso que os judeus não entenderam. Algumas profecias a respeito do Messias foram imediatas. A forma dele nascer, onde ele nasceu, sentar num burrinho, chegar, tudo isso aí são profecias que se cumpriram ali. Morrer na cruz, era profecia, Isaías escreveu isso muito bem, muitas coisas. Ser enterrado no sepulcro de um rico, tudo isso aconteceu. Muitas coisas
que foram profetizadas aconteceram. Muitas outras a respeito do Messias não aconteceram. E elas têm que acontecer para a profecia se cumprir. Só que o judeu não entendia. Porque uma das coisas que o Messias ia fazer era tornar Israel conhecido no mundo todo. Aí você chega no judeu e fala assim, escuta aqui, quem foi que tornou Israel famoso no mundo mais do que Jesus? Fala para mim. Vocês estão raciocinando comigo? Alguém tornou o povo judeu mais famoso do que Jesus? Ele já cumpriu essa parte também. Quer saber mais? Olha quanto o cristianismo faz pelo povo judeu. Esse povo é ingrato. A gente fala deles todos os dias, nem eles falam tanto deles quanto a gente fala. Cada vez que você lê a Bíblia, você fala de Israel, você fala de judeu, você está falando, né? O tempo todo a gente está falando. Somos os maiores garotos propaganda de Israel que tem no mundo. Eles não entenderam isso. À custa do Messias que eles rejeitaram. Não é isso? Eles não entenderam até hoje. Eu recebi 2 judeus na minha casa, agora ficaram meus amigos, representando a alta cúpula da comunidade judaica. Me levaram para representar os pastores na casa do dono das lojas Marisa, lá numa mansão no Morumbi. Quem me apresentou foi a Síria, a ex-mulher do Pelé. Ficaram meus amigos, agora querem me levar para Israel, querem pagar passagem, querem me apresentar para o Netanyahu. Eu tomei um café com eles lá o dia que foi o velhinho lá, o Simão Pérez, né, lá na Hebraica, cúpula dos judeus lá. Ficaram meus amigos, foram na minha casa. Você só não fala de Messias para nós, você só não queira fazer a gente virar religião cristã, mas nos gosta de vocês, porque a gente descobre que vocês evangélicos gostam do nosso povo. Porque antes nós pensamos, vocês são como católicos não gostam de judeu, vocês gostam de judeu. Nós precisamos de amizade. Interesseiros malandros. Né? Então assim, paparicando, né? Mas olha que negócio. Eles não entenderam que muita coisa do Messias ainda está por acontecer. Há um plano bonito aí. Nesse plano, o Senhor pega aquele povo que matou o filho dele, bota eles de lado. Fica aí morgando, seu judeu. Vocês vão sofrer aí ao longo da história. Deve ter um pior, 7 anos para vocês aí, reservadinho para vocês levar o maior puxão de orelha que vocês merecem na história. Enquanto isso, pega no colo os gentios e traz gente da Itália, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do México, e forma um povo seu especial, zeloso de boas obras, igreja. E você vê o cântico da redenção no Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, coisa linda aquilo, né? Quando João vê diante do trono aqueles 24 anciãos entoando o cântico da redenção e dizendo, digno és, Cordeiro. É para o Cordeiro aquele cântico, de tomar o livro, abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda raça e tribo, toda raça e tribo, e língua, e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes. Coisa mais bonita, nós estamos lá, nós estávamos na visão dos 24 anciãos, nós já fomos vistos lá. Glória a Deus. Eles já nos viram. Fomos homenageados com música no céu, pastor Célio. Cordeiro já escutou esse hino. Coisa linda. E a gente está só botando os ciúmes neles. Estão com a dor de cotovelo da gente. Está escrito. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como Paulo começa uma sessão e como ele termina. Deixa eu mostrar isso, vai que eu estou com coceira aí, já termino, vai. Olha aqui Romanos, olha Romanos 9, olha Romanos. Como ele começa Romanos 9? Paulo começa Romanos, olha que coisa bonita isso. A Bíblia não é gostosa? 9, olha só como Paulo começa uma sessão para discorrer sobre o povo dele. Prometo que depois disso eu paro, tá? Em Cristo digo a verdade, não minto. Está chorando. Dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Como é que uma pessoa escreve isso? Eu estou com uma tristeza no meu coração. Não, tem que escrever isso sentindo isso, né?
porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, etc. Começa a discorrer. Mas à medida que ele está discorrendo sobre a rejeição dos judeus ao Messias, parece que está crescendo em revelação. Vejam como ele começa o capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração, não estou mais orando com tristeza, estou mais otimista, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, não, claro, com entendimento, mas eu tenho esperança por eles. O capítulo 11 está mais animado. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Está crescendo, está mais marrudo, Paulo. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Está crescendo, né? Aí vai para o capítulo 12. Ele cresceu tanto. Você tem que pegar o final do 12, né? Como ele termina. Ele sabe que esse povo estava levando para o chão de orelha, está cego, foi posto de lado, a igreja está botando os ciúmes nele, mas ainda assim tem uma esperança muito boa para eles lá na frente. E ele termina o capítulo 12, dizendo, capítulo 12 de Romanos, aliás, capítulo 11, 12, não 11, final, 33 em diante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os teus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Começa chorando, termina fazendo festa. Nessa sessão ele só falou sobre o povo judeu, mas a revelação foi crescendo, ele termina soltando fogos. Vai vir a oportunidade deles, mas não é agora, agora é a nossa vez. Não tem como quebrar a história, não tem como tapar esse buraco da história. Tem que acontecer esse período, ele é necessário para que a revelação tenha o seu desfecho, para que as profecias se cumpram, para que o que não foi cumprido lá atrás se cumpra aqui. Coisas do Messias que não aconteceram ainda vão acontecer na tribulação e outras no milênio. No milênio vai haver uma mudança geológica em Israel. No milênio, as profecias de Zacarias quanto ao mar morto da peixe, as águas serem saradas, vão acontecer. No milênio, Israel vai ser dono de toda aquela área quadrática que Deus prometeu para Abraão. Precisa acontecer. Amanhã a gente vai falar, se Deus permitir, sobre a grande tribulação, sobre o anticristo e como vai ser bonita a chegada dele em Jerusalém e como vai ser bonito que o povo dele vai falar para ele aquela hora. Amém.